Que fim levou o polêmico efeito Kirlian? Era mesmo a fotografia colorida da aura humana ou não passava do conhecido efeito corona? Eu sou a Sara Braga e este é o 15º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Olá! Oi! Então, muita gente anda querendo saber que fim levou o polêmico efeito Kirlian, aquele que diziam que fotografava a mística aura humana, né? E aí? Pois é, falavam que também poderia ser uma forma de captar o psicoenergético corpo etérico. Alguns até falavam que eram emanações da alma, né, que podiam detectar de pessoas, de plantas e animais. Isso mesmo. Então, pois é, isso aí continua sendo discutido, porém aquele fervor todo dos anos 70 e 80 foi sendo reduzido porque novas pesquisas foram sendo feitas e as pessoas parece que desanimaram um pouquinho dessa coisa do efeito Kirlian, né? Mas continuam fazendo algumas pesquisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, em 1939, o eletricista e inventor russo Semyon Davidovich Kirlian e sua esposa Valentina Krishanovna Kirlian desenvolveram a chamada fotografia Kirlian depois que ele observou um paciente sendo tratado com uma máquina de eletroterapia Darsonval de alta frequência no hospital de Krasnodar, na Rússia. Ele notou um estranho fenômeno acontecendo, um rápido e minúsculo flash de luz que faiscava entre os eletrodos do dispositivo e a pele do paciente. Então, intrigado com isso, ele se perguntou se poderia fotografar aquela faísca e resolveu tentar. Pois é, e o Kirlian, o Semyon e a esposa fizeram exaustivos trabalhos com esse misterioso efeito durante 10 anos. Foram 10 anos de experiências, 10 anos de pesquisas, né? E agora, que esse efeito, na realidade, é uma técnica, né? Ele vem de uma técnica que é para criar fotografias de impressão de contato usando alta voltagem. O processo da fotografia aqui ele envolve a colocação de uma folha de filme fotográfico no topo de uma placa de descarga de metal. O objeto a ser fotografado é então colocado diretamente sobre o filme. Uma corrente de alta voltagem é aplicada ao objeto, criando uma exposição. A descarga, que é chamada descarga corona, entre o objeto e a placa, devido à alta voltagem, é então capturada pelo filme. O resultado é uma belíssima descarga púrpura por causa do nitrogênio atmosférico que contorna o objeto fotografado, mostrando a luz que é liberada pelo ar eletrificado ao redor do objeto quando ele é preenchido com eletricidade, né? Então esse efeito não é novidade, na realidade ele já vem sendo observado já há algum tempo. O Kirlian não descobriu o efeito, mas ele, vamos dizer assim, é um redescobridor, deu uma nova roupagem para isso, né? E também esse efeito, ele é tratado com algumas nomenclaturas, né? Tais como eletrofotografia, fotografia eletrônica, fotografia de descarga corona, bioeletrofotografia, visualização de descarga de gás e imagem eletrofotográfica. Exatamente, precisamente. São outras formas, né, que as pessoas encontraram para fazer referência ao que nós conhecemos como efeito Kirlian. Outros termos também apareceram, mas esses aí realmente são os mais usados, são os mais conhecidos. Agora, como nós falamos, esse fenômeno aí já vinha sendo pesquisado assim de outras maneiras e parece que isso aí nasceu em 1777. Vamos dizer, a semente disso aí foi em 1777, né? Quando um físico experimental alemão chamado Georg Christoph Lichtenberg descobriu descargas elétricas incomuns em materiais não condutores. Em 1889, o físico e matemático tcheco Bartolomej Navratil ele cunhou o termo eletrografia. Em 1893,
o médico experimentador francês Hippolyte Ferdinand Baraduc criou uma fotografia elétrica de um dedo, usando o recém-descoberto equipamento radiológico. E em 1896, o engenheiro polonês bielorrusso Yakov von Markiewicz-Jodko demonstrou a eletrofotografia na 5ª exposição da Sociedade Técnica Russa. Olha, dizem ainda, né, quer dizer, existem estudos, né, inclusive de brasileiros, que falam que em 1904, um famoso conterrâneo nosso, um grande inventor que também era padre, teve um dos pioneirismos também nessa área. Eles dizem que o inventor e padre brasileiro Roberto Landel de Moura, que é o provável precursor do telégrafo sem fio, construiu uma máquina de bibliografia que captava o que ele chamou de perianto. Talvez alguma coisa parecida assim com o perispírito dos estudos espíritas, sendo, portanto, um dos pioneiros nesse campo. Dizem que a máquina do Landel de Moura foi confiscada pela igreja e nunca mais vista. O interessante também, que também pouca gente sabe, é que no mesmo ano em que o Kirlian descobriu, né, quer dizer, foi o revelador desse efeito, outros 2 pesquisadores também já vinham observando a mesma coisa. Bom, parece que foi em 1939, no mesmo ano do começo do casal Kirlian, que 2 tchecos, né, o S. Prat e o J. Schlemmer, publicaram fotografias mostrando brilhos ao redor das folhas, não foi isso? Exatamente. Então, foi ao mesmo tempo, né? Isso é interessante. Aliás, na história da ciência acontece muito isso, né? Tem muitos exemplos na história da ciência de pesquisadores distantes fazerem experiências praticamente simultâneas e descobrirem coisas quase que ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então é fantástico. Tem alguns casos que as descobertas foram feitas na mesma data e no mesmo ano. Olha, é uma coisa impressionante, por pesquisadores que não se conheciam, né? Então, não sei se foi esse o caso, né, do casal Kirlian e dos tchecos, mas é mais uma sincronicidade interessante na história da fotografia Kirlian, né? Bem, como já citado Narkiewicz e Jodko, os Kirlians também acreditavam que as fotos poderiam fornecer informações psicobioenergéticas. É verdade. Então parece que eles tinham alguma esperança de que aquele trabalho deles futuramente poderia ter até um valor científico para aplicações médicas, né? E claro que isso para eles deve ter sido assim uma emoção muito grande, porque afinal de contas eles estariam tentando descobrir uma coisa que poderia ser de grande utilidade para o avanço da ciência. Porém, nem todos pareceram concordar com isso no futuro, né? O interessante é que, apesar deles terem começado esse trabalho em 1939, foi em 1958 que isso começou a se tornar público, né? Foi quando começou a aparecer as fotografias coloridas. Já tinha fotografia colorida, mas já estavam ficando mais conhecidas, comuns. Mais pessoas estavam tendo acesso às fotografias coloridas. E é claro, né, o efeito Kirlian colorido, com certeza, deve ser muito mais bonito do que em preto e branco. Pois é, em 1961, o casal Kirlian publicou seu primeiro trabalho científico sobre essa pesquisa que eles já vinham desenvolvendo há algum tempo. O primeiro artigo foi no Russian Journal of Scientific and Applied Photography, mas só em 1970 foi que o trabalho deles realmente estourou para o mundo inteiro, com a publicação de um livro que se tornou um best-seller internacional, Descobertas Psíquicas Além da Cortina de Ferro, em 1970, pela dupla de autores Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. Esse livro foi um estouro, né? E publicado também em português, vendeu também muito bem no Brasil. Nesse livro, as duas autoras divulgavam o trabalho dos Kirlian e isso chamou a atenção da imprensa internacional. Claro que todos estavam muito curiosos em saber o que era esse misterioso efeito ou essa coisa que produzia essas manifestações coloridas ao redor dos corpos e que poderia eventualmente ser utilizada até para fazer diagnósticos médicos. Ainda na década de 70, eletrotécnicos, paracientistas e cientistas de vários países fizeram experiências com o efeito Kirlian.
Alguns chegaram a usar o efeito para tentar diagnósticos precoces de doenças como câncer. Olha que coisa interessante isso aí. Diversos modelos do equipamento foram criados e comercializados com um baita sucesso. E, no entanto, muitos acabaram concluindo que as imagens retratam apenas o já conhecido efeito corona, sem nenhuma implicação bioenergética e sem valor para a clínica médica. O Journal of Applied Physics, de julho de 1973, e a revista Science, de 15 de outubro de 76, estão entre os diversos trabalhos publicados que chegaram a essa conclusão. Pois é, então muitos pesquisadores, né, cientistas e paracientistas foram checar essa coisa para ver se realmente tinha algum valor, né, uma coisa que fosse importante para a ciência médica, para o diagnóstico médico, como sonhava o casal Kirlian. Mas a coisa parece que não andou muito bem por aí não. As pesquisas foram sendo feitas e a conclusão dos cientistas de um modo geral é que o efeito Kirlian não passava realmente do efeito corona. Mas afinal de contas, o que é o efeito corona? Pois é, o efeito corona é um fenômeno relativamente comum em linhas de transmissão elétrica com sobrecarga. É resultado do contato de um campo elétrico intenso e elevado com partículas de ar, umidade ou poeira. Devido ao campo elétrico muito intenso nas vizinhanças dos condutores, as partículas de ar que os envolvem tornam-se ionizadas, ou seja, com descargas eletrostáticas, e, como consequência, emitem luz quando da recombinação dos íons e dos elétrons. Relâmpagos, velas de ignição, estão entre as coisas aí que a gente já conhece e que costumam manifestar os mesmos princípios, né, os mesmos efeitos do tal efeito Kirlian. Bom, e como a descarga corona é um efeito elétrico direto, o padrão de luz criado depende da condutividade elétrica do objeto, da forma do objeto e da composição e estado do ar ao redor dele. Não depende da vitalidade biológica ou do estado emocional. Todos os objetos, de pregos a moedas, podem ser feitos para emitir uma descarga corona. Apenas indica que a eletricidade foi bombeada para um prego, por exemplo, a ponto de o ar circundante ficar eletrificado e brilhar. Pois é. E isso aí começou também a ser divulgado pelo mundo inteiro e pessoas que não tinham ou não têm formação científica começaram a questionar também a validade do efeito Kirlian. Eu mesmo conheci aqui no Brasil algumas pessoas que já estavam tentando usar esse efeito para fazer diagnósticos médicos. E eram médicos, inclusive. Sim. Um deles até ficava observando nas emanações para ver se achava carinhas assim que pareciam demônios. Nossa. Coitado, ele achava que nas emanações, naquelas faíscas, quando aparecia uma carinha com jeitinho de demônio, alguma coisa assim, que aquilo era um sinal de algum distúrbio. Então você vê que tem muita gente que, apesar da formação superior, apesar de ter uma formação privilegiada, como é a formação médica, não tem, às vezes, muita inteligência para lidar com assuntos dessa magnitude, né? Tá vendo quase que uma pareidolia na... Pois é, exatamente, mas eram pareidolias, né? Quer dizer, eram coisas que pareciam ser, mas que não eram, na verdade. E ele achava que aquelas carinhas seriam instrumentos para fazer diagnóstico através da fotografia Kirlian. Oh, Deus, que bobagem. Não, aí não dá. Mas uma coisa interessante, em 1979, uma conhecida pesquisadora norte-americana, a doutora Thelma Moss, lançou um livro que também causou um alarde no meio científico. Né? Esse livro aqui, O Corpo Elétrico, The Body Electric, em inglês. Né? Esse livro, ele explora justamente os trabalhos que ela fez com a fotografia Kirlian. Ela conta aqui sobre as experiências, né, as conclusões que ela tirou, mas uma coisa muito importante e que parecia que iria abalar a tese de que o efeito Kirlian não passava de um efeito corona. Ela fez umas experiências que realmente estavam deixando os mais céticos assim, preocupados e questionando. Ela dizia, por exemplo, que tinha conseguido o chamado efeito da folha fantasma.
O que é essa folha fantasma? Ela fazia uma fotografia Kirlian da folha, né? E a gente vê aquelas emanações lindas ao redor da folha. Aí ela pegava, cortava um pedaço da folha, retirava aquele pedaço e fazia uma outra fotografia Kirlian. Na segunda fotografia, com a folha já cortada, aparecia o contorno daquele pedaço que tinha sido cortado, retirado. Então, isso foi um assombro, porque se aquilo tivesse de fato seguido o rito da pesquisa científica, da experimentação científica, poderia ser um indício de fato de uma aura, ou então de algum resquício, né, da forma biológica da folha mantida num campo energético invisível, né? Então a doutora Thelma Moss chegou a sugerir que aquilo poderia ser a evidência de que de fato existia um corpo ali presente, invisível, mas que a fotografia Kirlian teria a capacidade de registrar. Nossa, isso foi uma bomba. Isso foi uma bomba, porque todo mundo começou a querer falar, bom, se ela conseguiu registrar... Eu consigo também. Eu consigo também, e uma folha fantasma pode ser de fato uma prova de que existe um campo, um corpo bioenergético ao redor dos seres vivos. Isso foi sensacional. E muita gente começou a tentar fazer essa mesma experiência, né? Surgiram muitas máquinas diferentes, né? Muitos modelos diferentes de máquinas Kirlian. Inclusive, tivemos um brasileiro, Newton Milhomens, que lançou uma máquina dele mesmo, começou a comercializar. Então, muita gente começou a fazer essas experiências tentando obter aquele mesmo efeito da folha fantasma. Porém, infelizmente, pelo menos no âmbito da ciência, que exige que você faça a replicação, né, a duplicação da experiência para poder validá-la como científica, no meio científico, infelizmente, ninguém conseguiu essa maravilhosa folha fantasma. Então, o trabalho da Thelma Moss, nesse aspecto, começou a ser muito questionado e começou a perder a força, né, quando teve na época do lançamento do livro. Porque muitos começaram a achar que a folha fantasma da Thelma Moss foi simplesmente uma falha, um erro técnico na produção da fotografia Kirlian. Por quê? Porque dependendo de como for feito o experimento, no lugar onde estava o pedaço da folha que foi retirado, pode ter restado umidade ou algum resquício da folha, então que produziria aquele efeito fantasma. Esse foi um dos argumentos usados pelos céticos para tentar invalidar o trabalho da doutora Thelma Moss, que infelizmente já faleceu e não teve mais a oportunidade, portanto, de voltar a defender os seus posicionamentos. Pois é, né? E os resultados dessas experiências científicas que você está falando aí, publicados a partir de 76, usando as pontas de dedos humanos, mostraram que a maioria das variações no comprimento, densidade, curvatura e cor da descarga corona podem ser explicadas pelo teor de umidade na superfície e dentro do tecido vivo. Óleos, por exemplo, suor, bactérias, pressão contra o filme, umidade do ar, pressão do ar, a voltagem, a frequência, tempo de exposição e outros contaminantes ionizantes encontrados em tecidos vivos também podem afetar as imagens resultantes, né? Então, considera-se que pelo menos 22 características físicas, químicas e fotoquímicas podem influenciar as descargas coronais vistas nas fotos Kirlian. Sim. Então, nós temos aí 22 possibilidades, né, que foram tecnicamente documentadas, que alteram o efeito Kirlian, alteram a intensidade, as cores, né? Ou seja, e tudo isso começou a reforçar a teoria de que o efeito Kirlian realmente não passa de um efeito corona, né? E até o interessante é que, como isso é um assunto que não é muito explorado, não é muito pesquisado, não se vê muita coisa sobre não se vê muito sobre isso. Até recentemente eu vi algumas pessoas falando sobre a fotografia Kirlian e sugerindo que poderia ser o efeito corona, como se fosse uma novidade. Né? Eu vi também. Você viu, né? Então, teve, por exemplo, uma senhora aí que diz que é parapsicóloga, né, dizendo, um colega meu aí
está fazendo um trabalho provando que o efeito Kirlian não passa de efeito corona. Eu achei engraçado porque esses trabalhos já acontecem desde os anos 70, né? Então, desde os anos 70, vários cientistas já sugeriam que o efeito Kirlian era o efeito corona e publicaram trabalhos sobre isso. Então, não tem novidade nenhuma de especular que o efeito Kirlian é realmente o efeito corona. Pois é, então, é muito importante também a gente não deixar de levar em consideração que, apesar de todas essas controvérsias, as pesquisas continuam, né? Claro. Bom, então, né, a gente ficou com a seguinte conclusão da maioria dos pesquisadores dos meios paracientíficos e científicos. A fotografia Kirlian é, então, simplesmente a captura da luz da descarga corona de um objeto usando uma placa fotográfica que é colocada muito perto dele. A colocação da placa fotográfica, bem próxima, permite a captura de detalhes muito finos nos padrões do ar eletrificado ao redor daquele corpo. O maior argumento contra a explicação psicobioenergética do fenômeno, tão sonhada pelo casal Kirlian e por outros, é o fato da suposta aura nunca aparecer quando a fotografia é feita no vácuo. Olha só, e apesar da carência de apoio da comunidade científica, em 1979, um grupo de cientistas resolveu estabelecer a União Internacional da Bioeletrofotografia Médica e Aplicada, sem fins lucrativos, para o estudo da bioeletrografia, que passou a ser parte da biofotônica. A entidade passou a adotar critérios técnicos para a pesquisa mundial, adotando 3 padrões de controle que seguem os nomes dos seus criadores. O padrão Peter Mandel, da Alemanha, o padrão Newton Milhomes, no Brasil, e o padrão Konstantin Korotkov, da Rússia. Pois é. Então, a gente vê que, apesar de tudo isso, né, todas essas discussões e esses desencontros, né, entre cientistas, paracientistas e tal, a coisa continua tendo um certo vulto, né, no meio de uma comunidade científica ainda restrita. Né? Então, por exemplo, em 1999, a técnica ela foi reconhecida pelo Ministério da Saúde da Federação Russa e em 2000 pela Academia de Ciências da Rússia, sendo recomendado o seu uso nas instituições de saúde daquele país como um instrumento científico auxiliar de diagnóstico recomendado para uso na prática médica. Portanto, a pesquisa dos possíveis efeitos, dos possíveis resultados da exploração do efeito Kirlian como sendo uma possível leitura de emanações bioenergéticas continua, né? E alguns médicos, especialmente na Rússia, continuam interessados em um aprofundamento sobre isso. E os vídeos da aura humana? Ah, também tem essa história, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Tudo bem, tá, e vamos supor que o Kirlian não signifique nada, que a fotografia Kirlian realmente não passe de um efeito corona e que, né, e que não, desculpe, e que não signifique nada. E aquele carinha, né, que começou a mostrar aí pela televisão, né, até a televisão no Brasil, mostrando filmes bonitos, né, fotografias bonitas da aura humana, né? Aquilo lá, o que é? Aquilo lá veio a comprovar ou não o efeito Kirlian? Bom, em 1970, o químico norte-americano Guy Coggins ele criou um negócio chamado AuraCam 6000, que era um sistema óptico-elétrico que, combinado, produz uma fotografia polaroid em cores do sujeito e o suposto campo eletromagnético ou aura. Esse Guy Coggins chamou esse negócio aí de fotografia Kirlian intensificada e afirma que aquela câmera permite a visualização da aura como os sensitivos clarividentes a percebem. Pois é, mas as câmeras, né, que ele usa lá, as câmeras aura, medem na verdade a resistência galvânica da pele e da mão das pessoas. A corrente galvânica? Isso. E daí um computador usa essa informação de resistência da pele para produzir e colorir uma aura artificial ao redor do sujeito
no monitor. Aí o que ele faz? Né? Aí uma cópia dessa imagem do monitor é impressa e é vendida para o cliente com supostas interpretações, né, do que ela significaria, as cores, as emanações, as intensidades, né, como sendo uma forma de fotografia Kirlian modificada. Mas, na verdade, essas imagens aí da aura não são nem fotografia Kirlian e nem efeito corona. É um negócio ainda de menor valor e de menor projeção ou interesse para a comunidade científica. Em poucas palavras, segundo os maiores pesquisadores da parapsicologia e da psicobiofísica, esse negócio da Aura Cam 6000 não passa mesmo de uma grande vigarice. Eu ia falar que pertencia às organizações Tabajara, mas já que você finalizou assim, eu posso falar. Poderia ter ser, né? Poderia ter ser. Mas, na verdade, a gente vê que nesse meio aparece de tudo, né? Aparece de tudo. E a gente sabe que o casal Kirlian, mesmo com os equívocos que cometeu nesse percurso todo, que a gente sabe como era difícil fazer pesquisa na Rússia, a gente sabe as dificuldades que o Semyon e a Valentina enfrentaram, eles foram também duramente criticados, né? Mas ao mesmo tempo foram muito admirados, porque a comunidade russa começou a vê-los como pioneiros em alguma coisa que poderia ser importante para o futuro da humanidade. Isso é bacana. Então é claro que o casal teve seu valor, esse casal empenhou-se em tentar descobrir alguma coisa com a intenção de fazê-la ser boa, positiva e útil para o futuro da humanidade. Então é claro, nós rendemos a nossa homenagem, né, ao Semyon e à Valentina, que já não estão mais entre nós e que certamente marcaram a história da pesquisa paracientífica e científica da antiga União Soviética, né, a atual Rússia. Né? E uma placa comemorativa foi instalada na rua Stavropolskaya, em Krasnodar, na Rússia, em homenagem ao casal Kirlian, que viveu lá, imortalizando suas valiosas pesquisas e realizações. Pois é, então o casal Kirlian, o efeito Kirlian, tenham trabalhado com o efeito corona ou não, tiveram muito mérito. Com certeza. Né? Foram corajosos, tiveram muito mérito. E tenha o efeito Kirlian alguma aplicação no universo da medicina ou não, o importante é o seguinte, né? A gente vê como pessoas que lutam pela busca do conhecimento, pela busca da verdade, são importantes para a evolução da civilização humana, né? Então, claro que a gente erra, lógico que a pesquisa científica comete erros, lógico que muitos cientistas falham, né? Mas o exemplo do casal Kirlian é muito interessante, principalmente pela união. Os dois ficaram juntos até o fim, né? Legal demais. E então a Valentina faleceu antes, né? Deixou o Semyon e ele ficou muito abalado, claro, porque era uma companheira de muitos anos, né? Viveram muitos anos juntos pesquisando as mesmas coisas e lutando para que o efeito Kirlian tivesse a atenção da comunidade científica. Então a gente também rende a nossa homenagem ao casal. Com certeza, fica a nossa homenagem. Reconhece o valor que eles tiveram, independentemente do que tenham trazido para o conhecimento científico em termos de aplicações médicas ou não. É isso aí. Bom, eu espero que você aí tenha gostado desse programa, que você tenha aproveitado. E se tiver alguma informação adicional sobre o efeito Kirlian, ou alguma coisa que você queira corrigir nessa apresentação que nós fizemos, ou até sugerir outras pautas para esse programa, não esqueça de comentar, tá? De dar o seu like, né? Porque isso é muito importante. Deixa o like pra gente, compartilha o vídeo. E compartilha, né? Porque isso ajuda muito a gente. Se inscreva no nosso canal. Isso, inscreva-se no nosso canal também, porque vem muitos assuntos interessantes por aí. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o próximo Minutos de Saber. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.